caros amigos do grupo André Luiz, da cidade do Rio de Janeiro. Com muita alegria, aqui estamos mais uma vez, buscando, nesses poucos minutos, conversar sobre o nosso Mestre Jesus, a qual nós rogamos, nesse instante, a paz, a felicidade, a confiança e a fé a cada um de nós, para que a gente possa passar por esses momentos de grande turbulência que assola o nosso planeta. Que a gente possa passar, acima de tudo, com confiança. Confiança de que Ele está no leme e que Ele vela por cada um de nós, seus irmãos menores, que ainda tateamos na busca do aperfeiçoamento. Então que essa bênção recaia sobre cada um de nós, sobre cada um dos lares que nos assistem, sobre os companheiros que estão conosco nesta caminhada tão importante que é a nossa encarnação. Trazemos o abraço fraterno do Grupo Eurípides Barçanufo a essa casa co-irmã querida ao nosso coração e rogamos a Jesus, mais uma vez, que nesses momentos a equipe espiritual liderada por Ismael, responsável pelo Brasil, possa estar junto de nós, pacificando nossa alma, harmonizando as nossas energias e nos dando a saúde necessária para vencermos os desafios da vida. Não só a saúde material, mas em especial a saúde espiritual, para que a nossa fortaleza se faça presente nesses dias. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. E nos coube, que é um capítulo belíssimo, e nos coube neste estudo, os itens 20 e 21, que é uma mensagem do Espírito Vianney, que trata, e uma nota de Kardec, que trata exatamente da questão da cegueira. E ela tem um título bem reflexivo para todos nós. Ela diz assim: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E aí nós vamos conseguir compreender um pouco qual é essa mensagem que fecha o capítulo 8º das bem-aventuranças do puro coração e nos traz a uma grande reflexão, nos traz a uma grande análise acerca dos nossos olhos, daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente realmente tem percebido com relação ao mundo. Para que a gente possa iniciar, então, vamos ver uma história muito interessante, ditada pelo espírito de Néio Lúcio, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, no livrinho Jesus no Lar, intitulada Escola das Almas. Ali, nesta passagem, acontecida com Jesus, com Simão Pedro, alguns outros discípulos e amigos, e com uma senhora, a sogra de Simão Pedro. Jesus, toda tarde e noite, conversava com seus amigos, dialogava, trocava informações, contava história e sempre, em todos os momentos, aproveitava a oportunidade para tratar da educação da alma. E neste dia em especial, a sogra de Simão Pedro tem uma oportunidade e aproxima-se de Jesus e diz: Mestre, mestre, por que são tão tormentosas a nossa convivência familiar? O Cristo olhou para aquela jovem senhora que estava na sua angústia, talvez as nossas angústias de hoje, estava nas suas angústias de mãe, de esposa, de dona do lar, e ela pergunta da dificuldade. E ela complementa a sua pergunta
dizendo a Jesus de uma forma muito especial. Ela diz assim: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. Parece as nossas relações do dia de hoje, dos dias de hoje. Tudo são flores. Para quando nós nos encontramos dentro do lar, uns com os outros, verdadeiramente, a gente se conhece. E aí as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Mas vamos ver a resposta de Jesus. Jesus percebeu naquela senhora uma sensibilidade muito grande. E ele responde assim: o lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar é a escola das almas, onde vamos treinando para nos habilitar à convivência na humanidade. Quando Vianney vai ser procurado por uma sofredora para que esta pudesse voltar a ver, porque era uma sofredora cega, tinha perdido a vista, as trevas tomavam conta da sua visão, dessa pobre criança, e aí ele vai ser convidado a curar esta jovem criança. E ele faz uma reflexão com esta jovem. Ele entende as aflições dessa jovem, mas ele a leva para refletir o que é enxergar. Jesus está aqui dando a receita. Enxergar é exercitar no lar o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que ele é escola. Por isso que ele é escola. E escola da alma. E aí Jesus vai perguntar para ela. Olha a sabedoria do mestre. Ele pergunta para ela coisa que estava no dia a dia dela. Ele não pergunta nada sobrenatural, ele não pergunta nada. Ele pergunta coisas do dia a dia dela. E ele diz assim para ela: que fazes inicialmente antes de servir as lentilhas à refeição? Era uma coisa que era hábito dela, ela sabia fazer. Ela sabia fazer. Então ela responde com toda alegria: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Olha, a lentilha é levada ao fogo para que ela possa amaciar e depois ela é temperada. Jesus, logo em seguida, a resposta dela, de novo, faz ela refletir. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, Senhor. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o pão não fica saboroso. Jesus, então, vai dar a grande lição do abrir os olhos. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é o recurso espiritual para o nosso crescimento. A cegueira da menina, nós vamos ver daqui a pouco, era o recurso espiritual.
para que ela não titubeasse, para que ela não perdesse a sua encarnação. E continua Jesus: o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Dá um negócio, né? Dá um negócio quando a gente fala isso, porque estamos vivendo aí um momento tão delicado, um momento tão sério, que nos faz viver mais tempo em casa com aqueles que estão conosco na jornada e na caminhada. E aí a gente começa a ver mais, a enxergar mais, a analisar mais. E aí continua Jesus para aquela jovem senhora. Nunca notou a rapidez de uma existência do homem? A rapidez de uma encarnação. Quando a gente menos vê e menos espera, as coisas já foram. A vida carnal é idêntica à flor da erva, continua Jesus. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Nossa, o lar é o curso, é a escola da alma, é o aprendizado, é a luta diária, é o crescimento espiritual. É ali no lar, é dentro do lar, com aqueles que nós escolhemos quando ainda estávamos desencarnados. Escolhemos e escolhemos baseado nas nossas necessidades. Sofrimentos e conflitos naturais, continua Jesus, em seu círculo, são lições. A sogra de Simão Pedro escutou aquilo, aceitou, porém a dúvida permeava ela. Porque o sofrimento faz isso com a gente. O sofrimento faz a gente ser levado na dúvida. O sofrimento faz a gente ser levado naquela situação assim de desconforto. E ela então vai perguntar a Jesus: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. Olha a profundidade disso. Lutam a vida inteira e não aprendem. Fazendo um pequeno parênteses antes da gente continuar. Quantos irmãos nossos têm dito assim: quando esta quarentena acabar, eu quero fazer muito mais do que eu já fazia. E o muito mais do que eu já fazia é ir para barzinho, beber, fazer churrascada, sair para farra. Eu quero fazer muito mais. Lutam e não conseguem enxergar. Mantém os olhos fechados para as coisas da vida. Estamos vivendo o grande momento coletivo de abrirmos os olhos enquanto humanidade, enquanto nação, enquanto coletividade e principalmente enquanto individualidade. Devemos aproveitar. Jesus, então, pergunta para ela: olha a sabedoria do mestre. Tem pessoas que lutam e não querem. O que eu faço, mestre? Ele diz assim para ela, devolve numa pergunta: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sabe aquelas lentilhas que se cozinha e ela continua dura? O que eles fazem? Ah, Senhor, ela logo respondeu, né? Era situações que ela vivia ali o tempo todo.
Ah, Senhor, sem dúvida as atiro fora, porque senão poderiam ferir a boca de quem ia comer, descuidadamente. E aí Jesus dá a grande lição. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Ocorre o mesmo com a alma rebelde. Quantas almas rebeldes nós temos encontrado? Tomara que a gente esteja diante de almas rebeldes e não que nós sejamos as almas rebeldes. Porque aí nosso trabalho vai ser muito grande. Mas Jesus continua. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, que vai chegar para todos nós. Não tenhamos dúvida e muito menos medo, porque ela chegará a todos nós. Os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno, bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos aproveitarmos a oportunidade bendita do lar como escola e, acima de tudo, do lar como escola que nos abre os olhos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí Vianney vai explicar para essa moça, de uma forma muito carinhosa, que ele não tem o dom da cura, mas que a cura vem da vontade de Deus. E essa vontade perpassa por aquilo que eu estou fazendo por merecer, por aquilo que eu estou buscando por merecer, fazendo concomitante ao meu desafio, à minha aflição, fazendo a minha parte, buscando verdadeiramente aceitar, compreender, aprender, porque este é o grande desafio de todos nós. Eu tenho conversado com muitas pessoas, amigas, conhecidas do trabalho, e o grande dilema, e que não pode ser nosso, não pode ser do espírita, não pode ser do cristão. E quando eu falo não pode, é que a gente tem que se esforçar para não ser assim. Está sendo a convivência dentro de casa. Eu escutei de vários amigos, prefiro ir para o trabalho e correr o risco do que ter que ficar dentro de casa. Essa é a lentilha dura que não quer amolecer. O amolecer, a gente tem que abrir os véus para que a gente enxergue. Enxergue o outro como ele é e nos enxerguemos como nós somos, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. Eu tenho me descoberto, se eu tivesse junto com vocês pessoalmente, ia ser até engraçado, que vocês já me conhecem um pouco, vocês sabem como é que eu ia fazer. O que eu tenho feito comigo e descoberto de mim é impressionante. Impressionante, porque eu me encontro comigo dentro da minha casa, comigo mesmo e com aqueles que me cercam. E aí eu me vejo fazendo coisas, pensando coisas que eu não conseguia fazer antes. Tanto para lá quanto para cá. Tanto bacanas quanto não tão bacanas. Então, essa é a nossa tarefa. É esse convite que os bem-aventurados, os puros do coração do Evangelho, Jesus nos convida. Vamos olhar com a pureza do coração. Ele fala nesse capítulo da criança. O quanto eu escuto às vezes, os vizinhos brigando com os filhos. São crianças. Às vezes eu faço alguma reunião de trabalho
E os colegas do reunião de trabalho dizem assim, desculpa, tá? Mas é as crianças perturbando. Meu Deus, são seus filhos. Não perturbam. Exigem um outro olhar, mas eles não perturbam. Eles são o fruto da cocriação. Estão aí colocados. Você se torna corresponsável com Deus na criação deles. E assim vale para o adulto, para o idoso. Quantos idosos estão dentro de casa? E às vezes até sofrendo. Porque as pessoas estão sendo obrigadas a conviver. Então a gente precisa realmente olhar, a gente precisa despertar. E a gente precisa entender os dois lados. A menina vai fazer um pedido, eu quero enxergar. Ele vai dizer para ela, talvez enxergar não é melhor. Enxergar fisicamente, talvez para você, não seja tirar a sua aflição, seja trazer mais aflição. E aí você pode perder sua encarnação. E ninguém quer perder a encarnação. Eu me lembro de Divaldo, no ano de 1999, quando ia virar o milênio, o Divaldo foi perguntado, né? Ele estava fazendo aquela palestra, quando terminou, tinha pergunta e resposta. Alguém perguntou sobre o próximo milênio. Como é que seria reencarnar no próximo milênio? E ele deu uma aula, como ele faz sempre. Ele deu uma aula e diz assim, segura a vaga, guarda a sua vaga, cuida muito bem da sua encarnação, da sua vida. Cuida muito bem da sua vida. Porque vaga agora só no próximo milênio. Aí todo mundo riu. Nossa, que bacana. Era 1999, o milênio virava daqui a um ano. Então, se daqui a um ano tem vaga, então vamos embora que daqui a um ano tem vaga. E ele diz assim, não é no terceiro não. É só no quarto. O terceiro já está lotado. Então nós temos que segurar nossa vaga. Nós temos que segurar nossa vaga. Temos que segurar nossa vaga. Temos que aceitar os desígnios divinos para que a gente possa realmente compreender qual é a lição que nós estamos tirando disso tudo. A menina cega, Vianney vai dizer para ela assim, olha, analisa a sua vida. Veja exatamente qual tipo de expiação você está passando e por que você está passando essa encarnação. E ele ainda diz mais, ó, Itzis Liri, ele diz mais, ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da terra não veem. Então é melhor eu ser cego, não enxergar, mas estar com Deus e cumprindo os desígnios de Deus e confiando nas mãos de Deus, do que eu enxergar as coisas que todo mundo enxerga e não ter a crença em Deus. Quando eu estava relendo, né, essa parte para preparar para vocês, eu me lembrei da Gênesis. Lá na introdução da Gênesis tem um pedacinho que diz assim, se nós agíssemos na terra com plena e total confiança nos desígnios de Deus, o mundo seria muito mais feliz. Não responde, não pode responder. E nem pensar. Você lembra que eu sempre falo, se pensar, registra. E aí a gente já pecou. É só para a gente refletir mesmo. Mas não pensa nem responde. Quantos de nós estamos desconfiados de Deus? E principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Quantos de nós estamos assim, poxa, além da crise da pandemia, da doença que está matando, que está difícil e que é cruel, ainda tem uma crise política? Meu Deus, cadê você? A gente pergunta. Meu Deus.
Cadê você? Então é crer. Se ele é a inteligência máxima, se ele é o criador da criatura, o criador do universo, se ele é, antes de qualquer coisa, ele sabe o que está fazendo. Por cada um de nós. Ele sabe o que está fazendo. Então, a gente precisa analisar. Esta menina que pedia a cura veio cega. Alguma razão há de ser. Ela não veio cega à toa. Se não tem a explicação nesta, certamente tem pretéritas. Muitas das vezes é nesta mesmo, mas tem a explicação pretérita. Se a gente hoje está vivendo com quem a gente talvez tenha dificuldade de relacionamento, vamos dizer assim, para a gente ser mais amoroso, a gente há de perguntar, meu Deus, por quê? Porque é através dessa experiência que você vai enxergar. Você vai se fortalecer. Vai se fortalecer como espírito eterno, que nós o somos. Estava conversando aí há poucos dias, pelo telefone, com duas amigas espíritas. A gente fez aquela entrada, né, que a tecnologia nos dá possibilidade. Uma falou assim, tô morrendo de medo de pegar o Covid e morrer. Eu falei assim, por quê? Primeiro, você tem que dividir seu medo em dois. Primeiro, de pegar. Segundo, de desencarnar, né? Poxa, mas eu não quero pegar o Covid. Se tiver no nosso planejamento, nós vamos pegar. Agora, se não tiver no nosso planejamento e a gente sair de casa toda hora, sair sem máscara, querer abraçar, querer beijar, querer fazer festa com um monte de gente junto, vai pegar. Suicídio. Então nós precisamos compreender a lei de Deus. Compreender a lei de Deus significa estudá-la, significa perceber que tudo tem uma causa, tudo tem o seu efeito. E essa causa e o seu efeito, ela vem através da minha ação. Eu preciso que a minha ação seja efetiva para enxergar as coisas do amor, as coisas do bem, as coisas da vida. E a nota de Kardec termina com uma citação que nos reflete bem profundamente. Se o vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Não é pegar o olho e arrancar. É abrir o seu olho. Para que a gente possa aproveitar e fazer como Maria, a mãe de Jesus, que lá estava postada, olhando o seu filho que só trouxe o amor, sendo crucificado e morto por todos nós, de uma forma cruel. E ela perguntava, por quê? Por quê? O que eu fiz? O que ele fez? E ele permeava a sua mãe com um olhar de amor. Até que ele pega João, o discípulo amado, e diz a ele, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Depositando neste ato o amor paternal, filial, fraternal que ele tinha pela mãe e despertando nela a necessidade para que ela pudesse enxergar além da carne. Era necessário e fundamental que isso acontecesse, para que nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos em processo de evolução, olhássemos para essa cena e entendêssemos que ele, o mestre, passou por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, ele nos diz, eu venci o mundo. Ele não venceu o mundo da matéria, ele não venceu o mundo das coisas, ele venceu o mundo real, o mundo dos espíritos.
porque Ele enxerga a verdadeira vida. E é esse o convite que fica para nós. Que a gente possa pacificar o nosso coração e que a gente possa olhar verdadeiramente com olhos espirituais. Tudo que está nos acontecendo. Cada um faz a sua reflexão. E lembremos que a paz tão almejada por todos nós foi prometida por Jesus. E a gente tem condição de guardá-la em nosso coração. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Guardemos a fé e a esperança. De breve estaremos juntos mais uma vez. Que Jesus nos envolva e nos abençoe.